Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professora Cíntia Portes, hoje aqui com vocês mais uma vez para falarmos sobre processo civil. E esta semana, por duas vezes, eu fui questionada por jovens advogados, né, iniciando a carreira jurídica, sobre dúvidas na contagem do prazo processual, quando sai a intimação eletrônica e como é que fazia essa contagem de prazo processual. Então, esse vídeo é para a gente tratar deste assunto. Antes, eu vou pedir para você curte esse vídeo, se inscreve nesse canal, compartilha com os teus amigos que podem ter a mesma dúvida que você. E vamos seguindo aqui juntos, nos ajudando dia a dia. Seja quem está começando a sua advocacia, os jovens advogados, aqueles que ainda estão estudando para os exames de ordem, concursos públicos, eu quero aqui ajudar vocês, tá bom? Vamos lá então. Então a ideia hoje é nós falarmos sobre os prazos processuais no Código de Processo Civil, mais especificamente a questão da disponibilização de uma publicação de intimação de atos processuais e efetiva publicação e início de contagem de prazo, tá? Que foi aí a dúvida mais recorrente nessa semana que me chamou a atenção. Então vamos lá, vou compartilhar o material com vocês. Lembrando, quem às vezes gostaria de ter esse material, pessoal, vai lá no meu Instagram, @Prof. Cíntia Portes, me manda um direct lá ou escreve aqui nesse vídeo, nos comentários, deixa teu e-mail que eu mando para vocês, tá bom? Vamos lá então, olha só. Nós vamos falar então da contagem dos prazos no processo civil. Regras básicas para você recordar ou agora aprender, tá bom? Prazo processual é aquele lapso de tempo, é um período de tempo que temos para a prática de atos processuais dentro do processo, tá? Então, quando o juiz determina que se junte um documento, abre prazo de contestação, prazo recursal, prazo para indicação de provas, etc., nós temos ali que cumprir estes prazos de acordo com o tempo definido na lei para a prática desses atos. Tudo bem? Desde que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015, gente, o CPC 2015, a contagem dos prazos processuais passou a ser contagem em dias úteis, tá? Na regra do artigo 219. Vamos ver lá no CPC e você já grifa aí no seu VAD, ó. Na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Que beleza, né? E o parágrafo único faz a ressalva do que eu acabei de falar para vocês. O disposto no artigo 219 só se aplica aos chamados prazos processuais, tá? Então, cuidado, aqueles prazos de prescrição do direito material não são contados em dias úteis, tá? Lá são dias corridos, imagine, né? Um prazo de 3 anos lá para reparação de dano civil, contados em dias úteis. Então, cuidado. Os dias úteis, eles servem aos prazos processuais. Lembramos isso? Muito bem. Vamos lá, olha só. Artigo 224, que você vai grifar agora também aí já no seu vadimécum de estudos e jovem advocacia, você vai relembrar isso, tá? O artigo 224 nos traz a fórmula de como nós vamos contar esse prazo processual. E vai dizer assim pra gente, olha, salvo disposição em contrário, serão contados os prazos excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Daqui a pouco a gente vai fazer 2 exercícios sobre isso, vai ficar bem claro isso para você. E lembrando que dia do começo e dia do vencimento de prazo, ele sempre é
prorrogado, ele é protraído para o primeiro dia útil seguinte, se porventura, tanto o dia de início quanto o dia de fim coincidirem com o quê, gente? Dias que não há expediente forense, dias em que o expediente foi encerrado ou iniciado antes do horário, ou até mesmo quando nós temos aquelas certidões de indisponibilidade do sistema, né? Quem está aqui no estado de São Paulo sabe, né? O ESAGE, ele, São Paulo, TJ São Paulo, emite lá as certidões de indisponibilidade do sistema e o prazo vai ser protraído para o primeiro dia útil subsequente àquela data, seja prazo de início, seja o prazo do fim, tá bom? E aí, pessoal, vem então a dúvida. Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônica é uma coisa e publicação da intimação outra coisa. Como diria meu professor, e aqui eu vou deixar o nome dele, professor Álvaro Cavagione, nos idos da minha graduação, ele já dizia que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aqui a gente está diante desse exemplo, viu, professor Álvaro? Data de disponibilização, pessoal, é uma coisa, data de publicação é outra. Tanto que, se nós olharmos para o artigo 224, lá no seu parágrafo 2º, ele vai dizer assim, ó, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Os advogados, em geral, a advocacia em geral, recebem, seja pelo sistema da OAB, de disponibilização de intimações, seja pelos programas que contratam para a organização das publicações em seus escritórios, diariamente, o Diário da Justiça Eletrônico, há a disponibilização da informação daquela intimação no processo. Mas é aquele dia que eu já tenho como publicação? Não. Nós teremos como data de publicação o primeiro dia útil subsequente à data da disponibilização. E a data, olha só, de início de contagem de seu prazo vai ser o primeiro dia útil após a efetiva publicação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, para ficar bem claro, como é que aparece, inclusive, gente, lá no processo, tá? Na sua intimação. O que acontece, então, que eu disse para vocês? Olha, a data de disponibilização nesse exemplo foi 19 de outubro de 2020. Nesta data é que a advocacia recebe, de novo, pelos sistemas de leitura de intimações da OAB, pelos sistemas que contratam, Associação dos Advogados, entre outros. Está disponível, advogado, advogada, a informação sobre determinada decisão que foi proferida nos autos e que agora chega ao seu conhecimento. Mas a lei disse o seguinte: só se considera publicação uma efetiva intimação da parte para cumprimento daquele ato, a chamada data de publicação. E essa data de publicação, ela se dá, ó, no primeiro dia útil subsequente à data da disponibilização. Então, aqui disponibilizou 19/10, como era dia útil. No primeiro dia útil subsequente, 20/10, aqui eu tenho a minha data de publicação. Percebem a diferença? E isso também vai certificado nos autos, tá? Que foi até a questão que o advogado me mandou. Doutora, mas isso fica certinho nos autos? Não corro risco? Não. No próprio processo, repete-se a fórmula do próprio CPC. Olha só, certifique do fé, que dá a relação da publicação X, foi disponibilizado na página tal do Diário da Justiça Eletrônico em 19/10. Prossegue. Considera-se data de publicação o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada. E aí vem, efetivamente, a decisão, a determinação que foi disponibilizada para você, advogado, advogada. Então,
Vamos lá. Data de disponibilização, um ato. Data de publicação, outro ato. E por que que isso é importante, pessoal? Porque nós temos que agora fazer a contagem do início e fim do nosso prazo para contestar, para juntar um documento, para nos manifestarmos sobre um laudo, uma perícia nos autos e assim por diante. E a data de publicação é essencial, porque nós vamos lembrar a regra de contagem de prazo aqui. Exclui-se o dia do começo, inclui-se o dia do fim. Portanto, quando nós vamos contar o prazo processual, nós teremos que a data da publicação, no nosso exemplo, foi 20/10/2020. Eu nem lembro mais a sequência que se é dia útil, tá, gente? Mas vamos imaginar o seguinte: dia 20 foi uma terça-feira, jutando aqui. Na quarta, 21/10, também dia útil. O que a lei vai falar para gente? Inicia-se o prazo para o ato processual ser cumprido no primeiro dia útil, subsequente ao da publicação. No nosso exemplo, se dia 20/10 foi a publicação, o seu primeiro dia de prazo é dia 21/10/2020. Tá bom? Então, eu não uso o dia da publicação. Nossa, um prazinho de 5 dias. Dia 20 é segunda. Eu já conto dia 20, 21, 22, 23, 24? Não. Você pula o dia 20, vai para o dia 21, tá? Então, não vai ficar 20, 21, 22, 23, 24. Dia 20 é o dia da publicação. Exclui o dia do começo. Começa no primeiro dia útil subsequente. Esse é o dia 21, 22, 23, 24. Imaginando que aqui é segunda, sexta, tá? Opa, só foram 4 dias. Pula sábado, pula domingo. Meu prazo só termina na outra segunda, meu último dia de prazo processual. Tá bom, pessoal? Tomar muito cuidado. Uma coisa importante também é lembrar que o artigo 216 nos informa que, além daqueles feriados que nós temos de lei, né, que a gente chama de feriados nacionais, todo mundo já sabe que é feriado, para efeito forense, toda vez que acontecer suspensão do expediente forense, não vai ter expediente forense, nós consideramos aí feriado para efeitos forenses, né? Fora os sábados também e os domingos, tá? Sábados e domingos também são considerados feriados para efeito forense. Tudo bem até aqui? A gente vai fazer 2 exercícios que vai deixar isso bem claro, mas vocês precisam desmistificar na cabeça data de publicação e data de disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico. Lembrando que eu não conto o meu prazo do dia da publicação, mas do primeiro dia útil subsequente. Ah, professora, mas a publicação foi numa quinta-feira e sexta é feriado, então meu primeiro dia vai ser só segunda? Lembra? Se é feriado na sexta, não tem expediente forense. Sábados e domingos são considerados feriados para efeito forense. Primeiro dia útil subsequente é segunda-feira? Seu prazo começa na segunda-feira. Tudo bem? Importante aqui lembrar para vocês, e aqui já, né, especialmente em se tratando da fase recursal do processo, feriados locais. Professora, Dia da Consciência Negra, que não é, né, comemoração do Dia da Consciência Negra, não é feriado nacional, pessoal, lembrem-se disso, tá? Já vi advogados tendo problemas com isso, porque é tão natural, nos parece que devesse ser, né, um feriado nacional, mas ele não é. Os municípios, por lei municipal, instituem ou não como feriado o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, tá bom? Outro exemplo, dia de comemoração do aniversário das cidades. Também haverá suspensão do expediente, e os tribunais hoje, quando você consulta, eles já têm essa informação. Agora, o que tem que ficar claro na sua cabeça?
Houve suspensão de prazo processual no dia do aniversário da sua cidade? No dia da consciência negra e em sua cidade é feriado? Tá tudo bem. Acontece que, no ato da interposição de um recurso, você precisa comprovar feriado local, tá? Nossa, professora, né, eu tenho meus alunos que falam assim, gente, mas parece que eu estou provando óbvio, né? Não é. Eu tenho que provar que naquela comarca onde o ato processual deveria ser cumprido, seja no nosso exemplo aqui, Dia da Consciência Negra, ou foi um dia de feriado local, eu preciso comprovar. Eu vou juntar aos autos a lei municipal, o provimento que suspendeu o prazo naquele dia, para que você evite a perda de um prazo por causa disso, tá bom, pessoal? Olha, eu trouxe um trechinho aqui de uma decisão do STJ que traz para nós alguns exemplos. Ele diz: olha, o dia do servidor público, a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão, dia de Corpus Christi, não são feriados nacionais, sendo imprescindível, a comprovação de suspensão do expediente forense. Opa! Estou falando de expediente, falei até forente, né? Expediente forense na origem. Nós é que temos que comprovar no momento lá do nosso recurso, tá bom? Olha só, um agravo interno, no agravo em recurso especial, né? De relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma de 2020. Olha lá o que veio, ó. Considerando a função constitucional dessa corte, de uniformização da jurisprudência pátria, né? Papel do STJ, ressalvo meu ponto de vista para acompanhar o entendimento firmado por este tribunal no agravo e recurso especial 957821 Mato Grosso do Sul, julgado pela Corte Especial de que a comprovação de existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso e tem previsão lá no 1003, parágrafo 6º do Código de Processo Civil, não se admitindo comprovação posterior. Gente, o que significa aqui? Tempestividade, vamos lembrar, é requisito de admissibilidade recursal. E se você tem que comprovar o feriado local no ato da interposição do recurso e não o fez, e aquilo levar o seu recurso a uma intempestividade, ó, né? Imagine, o seu recurso não vai ser admitido. Não estou falando de mérito, estou falando de admissão. Ele não vai ser nem admitido, não se admite comprovação posterior. Então, fiquem atentos a essa questão do feriado local quando se trata de contagem de prazo. Houve o feriado local? Ótimo. Protrai meu prazo para o primeiro dia útil subsequente? Sim. Mas, nos feriados locais, eu, advogado, advogada, preciso comprovar no ato da interposição do recurso um provimento, a lei municipal, a determinação que instituiu ali a suspensão do expediente forense, tá bom? Tomem cuidado com isso. Vamos fazer aqui, ó, vou fazer com vocês 2 exercícios muito simples, mas só para clarear as ideias, tá? Ana foi citada pessoalmente. Gente, isso aqui às vezes é pergunta de prova, né? E vem com essas historinhas para confundir a sua cabeça. Ana foi citada pessoalmente através do oficial de justiça. Ok, né? Meio de citação. Oficial de justiça, no dia 7 de março de 2022, para apresentar contestação em ação que contra ela foi proposta por João. O mandado devidamente cumprido foi juntado aos autos. E vamos lembrar aqui, jovem advocacia, da juntada aos autos do mandado de citação, temos o dia de começo de prazo para a contestação. E essa juntada se deu somente 17, ó. Então coloca 2 datas para te confundir. Ela foi citada pessoalmente dia 7, ok. Mas o código nos diz que é da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido que nós temos dia do começo do prazo. E esse foi 17/3. Sabendo que o prazo que foi dado para Ana apresentar sua resposta foi de 15 dias, olha lá, prazo de contestação. Indique qual o primeiro e qual o último dia para que possa apresentar contestação
tempestivamente. Olha só, vamos lá? Então, a data da juntada no processo do mandado foi, 17 de março. Gente, juntou aos autos o mandado dia 17, eu tenho o dia do começo. Só que, de novo, como que conta mesmo? Prazo processual? Tô ouvindo você falar. Eu excluo o dia do começo e vou incluir o dia do fim. E eu começo contando do primeiro dia útil subsequente, tá? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha só. Exclui o dia do começo, exclui o dia 17, a data da juntada aos autos. Eu vou incluir o dia do fim. Qual é o meu prazo final dessa contestação, gente, nesse exemplo? 7/4/22. Ah, é dia do aniversário de minha filha, inclusive. Agora que eu me dei conta. 7/4/22. Perceberam? Imagine aqui agora, então, que não foi uma juntada aos autos. Sabe o que é o dia 17? Disponibilizou no Diário da Justiça Eletrônico, dia 16. Vamos imaginar? Uma determinação para que as partes manifestassem-se sobre o laudo pericial juntado aos autos no prazo de 15 dias. Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico, dia 16 de março. Considera-se data de publicação, qual que é o dia mesmo? Dia útil subsequente. A data de publicação seria 17. A data da publicação é meu dia de começo. Eu vou contar o dia do começo? Não. Exclui o dia do começo. E se eu contar os 15 dias, vai dar dia 7. Ah, professor, é um prazo menor. O juiz determinou que a parte junte aos autos uma certidão de casamento atualizada no prazo de 5 dias. Disponibilizou, dia 16, publicou dia 17. Quando eu começo a contar, 18, 1, 2, 3, 4, 5, ó seu prazo fim aqui. Dia 24 de março já vai ser o seu prazo final para apresentar esse documento se o juiz assinalou 5 dias. E lembrem-se, quando não há termo legal e o juiz também não aplica nenhum prazo diverso, contamos para a prática de atos processuais, prazo de 5 dias também, tá bom? Mais um exercício. Pedro foi citado para responder a ação que lhe promove José no prazo de 15 dias. De novo, mandado de citação juntado aos autos, 13 de maio de 22. Considerando as regras de contagem de prazo do CPC e que não houve feriados a considerar, indique o primeiro e último dia de prazo. Então, ele foi, o mandado de citação foi juntado aos autos 13 de maio, 13 de maio. Sexta-feira, ajuntada aos autos do aviso de recebimento da citação por correio, do mandado de citação, da carta precatória ou da comunicação eletrônica de cumprimento da precatória, são dias de começo. Juntou aqui, dia 13. Muito bem. Conto o dia do começo? Conto o dia 13, gente? Não. Eu excluo o dia do começo e vou incluir o do fim. Dia 13 foi uma sexta-feira. Quando eu começo a contar o prazo de contestação deste réu? Vou lá na segunda-feira. Sábado e domingo, feriados para efeito forense. E eu começo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha o meu prazo fim aqui, 3 de junho. Vamos imaginar, então, de novo, essa questão de ser publicação e disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico? Sim. O juiz determinou que as partes manifestassem-se sobre as provas que pretendem produzir no processo.
e manda esta intimação por publicação para o Diário da Justiça eletrônico do dia 12 de maio. Disponibilização no Diário da Justiça eletrônico. Eu conto esse dia? Não, eu preciso que primeiro haja a publicação. A publicação se dá no primeiro dia útil subsequente à data da disponibilização. Se publicou dia 13 e eu tenho 15 dias para me manifestar sobre provas, nós fizemos a contagem aqui, deu dia 3. E assim sucessivamente, gente, tá bom? Ah, disponibilizou dia 13. Disponibilizou dia 13 no Diário da Justiça Eletrônico. Considera-se publicação o primeiro dia útil subsequente ao da disponibilização. Publicação vai ser dia 17. Ah, tá. Achei meu dia do começo. Mas na contagem de prazos no processo civil, excluímos o dia do começo e incluímos o dia do fim. E num prazo de 15 dias, eu vou ter aqui, ó, início 18. Primeiro dia útil subsequente depois da publicação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, 13, 14, 15. 7 de junho. 7 de junho, tá vendo? Tem que pular sábado e domingo aqui, que são feriados para efeito forense. Pessoal, eu quis fazer esse vídeo aqui, preparar esse vídeo, porque nessa semana, como eu disse para vocês, algumas pessoas me perguntaram sobre isso, super aflitas, né? Contando hora da disponibilização, hora da data da publicação. E aí agora você já sabe que não é assim, tá bom? Então sempre ficar atento. Na dúvida, pergunte mesmo, peça ajuda, né? Para que você não erre nas provas, né? Principalmente no exame de ordem. Lembrem-se que esse tema é importante, prazos processuais, né? E pode rondar aí a sua prova, a forma de contagem, inclusive, para que você não caia em nenhum erro que possa prejudicar a sua boa nota no final da prova. Era isso que eu queria lhes passar hoje. Espero que eu tenha lhes ajudado e eu já espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.